Bom, agora nós vamos falar do ponto e do ponto e vírgula. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês uma frase boba. Olha só. Eu não quero nada e ponto final. Sabe quando você está assim, meio chateado e alguém fica alguma coisa? Aí tem aquele pessoal que fica, e aí, tá acontecendo alguma coisa? Quer alguma coisa? Quer água? Aí você fala, eu não quero nada e ponto final. Exatamente isso, gente. O ponto final, ele dá essa ideia de que não quero, acabou, encerrou. Então, mas encerrou o quê, professora? Encerrou, sabe o quê? Aquele discurso, aquele período. E pode ser um período simples ou pode ser um período composto. E o que é um período simples, professora? Eu posso falar assim, alguém pode chegar e falar assim, olha, o que você quer? Eu falo, não quero nada. E ponto final, pronto. Ou eu posso falar assim, eu não quero nada, mas se você tiver um bolinho de chocolate, eu quero. Pronto. Outro período, aí já é um período composto. Então, gente, fique atento, porque o ponto, ele encerra um período da oração. E aí é importante que você coloque, porque tem gente que até esquece de colocar o ponto. E esse ponto nós chamamos de ponto final. Aí tem gente que acha que o ponto final é só no final mesmo. Acabou o texto todo, botou o ponto final. Aquele ali é o final. Olha, professora, aquele dali é o ponto final. Não, gente. O ponto final está no mesmo, pode estar no mesmo parágrafo, pode estar na mesma linha, pode estar na mesma sentença. Ok, gente? Professora, mas ele não vai dar continuidade à mesma ideia, mas ele encerrou aquela ideia ali. Vamos olhar na tela? Olha só o que diz sobre o ponto. Ele indica o término de um discurso, do discurso, ou de parte dele. Ou seja, assinala o fim de um período simples, simples é de um verbo só, ou composto, que é mais de um verbo. Então, nós temos um exemplo aí, ó. Aí a gente tem um exemplo de período composto. Olha, façamos o que for necessário para tirá-la da situação em que se encontra. Gente, pode dar continuidade a esse período? Pode. Mas esse período aí, ele está finalizando uma ideia. E se ele finaliza uma ideia, eu tenho que colocar o ponto. Não é a vírgula, não é o ponto e vírgula, não é o dois pontos, interrogação nem se fala. Não é exclamação e muito menos travessão. Então, é o ponto. Gostaria de comprar pão, vírgula, queijo, vírgula, manteiga, né? E leite, lembra da regra da vírgula? Que separar termos com a mesma função sintática. Acabou o período, eu vou deixar essa frase aberta? Eu não tenho que colocar o ponto final lá, não? Eu não posso deixar a frase aberta. Porque se eu deixar a frase aberta, dentro da pontuação da norma culta, está errado. Então, eu acabei aquele período, eu tenho que colocar o ponto final. Ok, gente? Está entendendo? Outra, acordei. Tem gente que já acordei, quero a cabeça, acordei, tô linda, acordei. Né? Tem gente que é assim? Eu admiro. Eu não acordo assim, não, mas eu admiro. Então, olha só, acordei, ponto. Encerrou esse período aí. Não quis nem botar uma vírgula para dar uma enfeitadinha, não. Acordei, encerrou o período. Olhei em volta, ponto. Não reconheci onde estava. Então, repare que você poderia falar assim, professora, mas ali não poderia ser uma vírgula, já que ele está dando uma sequência, uma gradação, de certa forma? Poderia, sim, mas é um recurso do autor. Se ele quis dar a ideia de finalização, ele pode, ó, acabou aquele período para ele, ó, acordei. Pronto, ele finalizou ali. Olhei em volta, finalizou ali. Não reconheci onde está, finalizou aí. Se ele quiser colocar o ponto para dar a ideia de que finalizou aquele período como um recurso estilístico dele, ele pode fazer isso também, tá, gente? Então, quando se coloca um ponto, ele está dando a ideia de que finalizou aquele discurso ou parte dele. Ele quer passar essa mensagem para você. Então, o ponto final é a finalização de um período simples, no caso, ou composto. Acordei, por exemplo, é um período simples, que é só um verbo. Então, finalizou ali. Então, é importante que você saiba disso, que
a importância do ponto final, que dentro de um período simples ou composto, e que é também, às vezes, uma ideia de que ele quer, do que o autor quer passar para você através dessa pontuação, ok? E o ponto e vírgula. Parece até que eles são casadinhos, né? Parece até casadinho, né? E o ponto e vírgula, né? Como é que você tá, ponto e vírgula? Tá tudo bem? Tá. Só que o ponto e vírgula, alguns escritores mais modernos, né, gente? Alguns escritores mais modernos deixaram um pouco de usar o ponto, normalmente, né, o ponto final, e começaram a usar o ponto e vírgula. Só que tem uma regra para o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, muitas vezes, a gente chama até aquele de sinal intermediário entre a vírgula e o ponto. Ou seja, ele é uma pausa, mas é uma pausa um pouco assim, eu não digo maior ou menor, mas eu digo uma pausa necessária. Por quê, professora? Você vai entender. Eu queria que você visse aí agora, desse uma olhada, está escrito assim. Primeiro, é um sinal intermediário entre a vírgula e o ponto. Observa-se tendência entre alguns escritores, que eu até falei, modernos, de usar o ponto onde normalmente se usa ponto e vírgula. Ou seja, usar o ponto final onde usa-se o ponto e vírgula. Mas como usar o ponto e vírgula? Simples. Primeiro, ele geralmente é usado nas orações coordenadas assindéticas de maior extensão. O que é isso? Às vezes, nós temos vários períodos de orações em que a vírgula era colocada, não era? Lembra que eu falei que as orações assindéticas eram colocadas entre vírgulas? Só que quando tiver muitas orações uma do lado da outra, para não ficar repetitivo o uso da vírgula, nós precisa até que eu sou a gramática, né? Colocamos o ponto e vírgula. Para quê? Para não ficar aquela coisa de vírgula, vírgula, vírgula. Então, o ponto e vírgula, ele é colocado para separar orações assindéticas de maior extensão. Veja o exemplo, olha. Creio que todos chegarão cedo, ponto e vírgula. O avião decolou no horário previsto. Gente, aí, provavelmente, aí você viu, você só tem uma vírgula, um ponto e vírgula aí. Mas a ideia é porque provavelmente esse faz parte de um fragmento de um texto. E aí, esse fragmento de um texto provavelmente foi seguido e aí aconteceu esse ponto e vírgula para quê? Para dar a ideia de quê? De que existem outros períodos. Só que para não ficar colocando vírgula toda hora, se coloca o ponto e vírgula. As orações assindéticas, elas são orações que não têm conjunção. Só para lembrar você, tá? Fica atento. Sabe o que é conjunção, né, gente? Mas, porém, todavia, entretanto, isso é conjunção. As assindéticas, reparem, não tem conjunção ali, ó. Creio que todos chegarão cedo, não tem conjunção. Ponto e vírgula. O avião decolou no horário previsto. Ok? Outra coisa que nós usamos, o ponto e vírgula. E aí, gente, é importante que vocês saibam sobre isso. Separando numa série elementos que já estão anteriormente separados por vírgulas. Então, olha só. Encontramos na reunião, olha, José, vírgula, o presidente. Aí, olha só. Olha o que aconteceu. José, o presidente, ponto e vírgula. Pedro, vírgula. O vice, ponto e vírgula. Carlos, vírgula. O primeiro secretário, ponto e vírgula. Francisco, vírgula. O tesoureiro, ponto e vírgula. E outros convidados. Você reparou que foi intercalado vírgula e ponto e vírgula aí? Para não ficar aquela série de vírgulas. O que ele fez? Ele colocou uma vírgula e um ponto e vírgula. Uma vírgula e um ponto e vírgula. Uma vírgula e um ponto e vírgula. Para quê? Porque a vírgula, ela faz parte disso também. A gente chama de enumeração também. Então, para não ficar cheio de vírgula ali, o ponto e vírgula ele pode ser colocado intercalado para separar elementos da mesma função, porque aí tem a mesma função sintática, tá, gente? Então, é importante também colocar o ponto e vírgula assim, intercalado entre vírgula, ponto e vírgula. Bom, gente, agora no item 3 do ponto e vírgula, separando orações ligadas pelas conjunções
Aí, ó, gravem aí, ó. Por conseguinte, portanto, contudo, entretanto, consequentemente. Então, eu vou explicar isso para vocês. Olha essa oração aqui, nesse exemplo que está escrito assim. Nós não conseguimos esperar, ponto e vírgula. Contudo, afirma-se que eles não demorariam. Veja bem, gente, se eu colocasse a vírgula ali depois do esperar, o contudo ia ficar como se ele estivesse delimitado, como se o contudo fosse mais importante dali. Já o ponto e vírgula é aquela pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. Então, ele está separando essa oração sem enfatizar o contudo. Se ele tivesse com a vírgula, ele teria enfatizando o contudo. O ponto e vírgula ele não está enfatizando, ele só está separando. Ó. Nós não conseguimos esperar, ponto e vírgula. Contudo, afirma-se que eles não demorariam. Então, a vírgula, ela também separa orações. Repare que do ponto e vírgula em diante é uma outra oração. Nós não conseguimos esperar é uma oração. Contudo, afirma-se que eles não demorariam é outra oração. Então, é importante que vocês fiquem ligados nisso. Mas reparem, que qual o elemento que eu falei para vocês que está ali escrito? Pelas conjunções o quê? Contudo. Não está dentro do por conseguinte, portanto, contudo, entretanto, consequentemente? Quando tiver essas orações, essas conjunções, você pode colocar o ponto e vírgula. É isso aí, gente. Fica ligado aí no ponto e vírgula, hein? E no ponto final. Não esqueça do ponto final também, ok? Isso aí.